Boa noite, pessoal. Vamos seguir no nosso estudo do livro do Dalai Lama, além de religião. Vamos começar com nossas preces iniciais. Depois a gente vai fazer um instante de meditação guiada e a gente faz o estudo propriamente dito. Bom, na fronteira noroeste do país de origem, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve o mais excelente e maravilhoso Siddhi. Renomado como aquele que nasceu do Lótus, você está cercado por um vasto séquito de Dakinis. Enquanto pratico seguindo seus passos, rogo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Grubema, conceda-me os sírios. Ordem Egina Gyansa, Emage Sardan Pula, Ayan Seng Chuki, Nodrumne, Bemai Jene Jetsu, Dran Bordu, Kandro Mampe Kur, Chi Chi Jesu Dadru, Ki Jinji Lokju Jesu Song. Guru Vemoy Siji Ho Jai Ji Devjan San Pema Sardong Pula Ayatseng Shogi no Drupe Pemoy Jane Jesudra Urdu Gandro Mampe Gur Jiji Jesu Dandru Ki Jinji Lokji Jesu Song Guru Peman Siddhi Hon. Refúgio Bodhicitta, no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que eu alcance a iluminação. Neles eu tomo refúgio através da minha prática das seis perfeições. Possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje cho dan so chi cho nam ba chen chu bar du dan ni chap su chi da gi jing so jing pe so nan chi dro la ben chi sanje dru par shu. Sangye cho dam so chi cho nam pa chen chu bar du dan ni chap su chi da gi jing so jing pe so nan chi dro la ben chi sanje dru par shu. Então vamos encontrar uma posição confortável para a gente fazer a nossa prática. Lembra da coluna ereta, ombros relaxados. Para manter o olhar entreaberto, repousando à sua frente, bem relaxada. Acho que 15 minutos, eu vou conduzir. Relaxa bem o seu corpo, solta bem os ombros, coluna ereta, a face relaxada. Nos dá o presente de retornar ao momento presente, trazendo a mente de volta ao corpo, deixando que a sua consciência permeie todo o espaço do seu corpo. Se você observar algum tipo de tensão, apenas relaxe. Vamos nos lembrar do equilíbrio dos números, nossa energia,
Observamos a energia do elemento terra, a força, a firmeza, a estabilidade da postura, corpo, equilibramos o elemento terra. Observamos relaxamento, soltura, leveza, fluidez do elemento água. Então, relaxamos o nosso corpo, equilibramos o elemento ar. A habilidade do elemento terra, fluidez do elemento ar. Nós observamos o calor do elemento fogo. Observe diretamente a sensação do seu corpo. Ele está relaxado e o calor natural. A habilidade do elemento terra, fluidez do elemento água, calor do elemento fogo. Observamos a expansão do elemento ar. Quando inspiramos, observamos a caixa torácica se expandindo, o ar penetrando em todos os poros do corpo. Inspirando e exalando. Inspira e exala, relaxa todo o corpo. Lembre-se dessas três qualidades na postura durante a prática de chama da permanência serena. O relaxamento, que nós observamos no elemento água, a estabilidade do elemento terra e a vivacidade que vem com o elemento éter, o interesse, o brilho, a motivação de praticar. Somente compenetrada e ao mesmo tempo relaxada. Observe então os elementos do mundo naturais, todos inseparáveis, um só mundo, uma só energia. Podemos olhar de muitas formas. E agora vamos seguir em silêncio, observando esse equilíbrio curativo, tranquilizador, pacificando a mente e as emoções. Lembre-se que se a mente se distrair, você simplesmente, de modo gentil, retoma o foco. Não é necessário visualizações, não é necessário seguir os pensamentos. Você vai observar e soltar. Mantenha-se testemunhando o momento presente, observando o fluxo natural da energia no corpo. Ele flui através da respiração.
E assim seguimos em silêncio.
Muito bem, pessoal. Voltando. É natural, né, gente? Eu me perdi muitas vezes. Normal. Nossa mente vai e volta, vai e volta. Ainda assim, é uma bênção poder trazer a mente, meio que corporificar a mente. Parece que ela fica muito aérea, né? Muito etérea. A nossa mente viajando, parece que ela transita em mundos virtuais da própria mente que projeta. É como se a gente entrasse em histórias de mundos paralelos, bolhas de realidade. A gente entra ali naquele cinema, que é como se tivesse um projetor e a tela da mente captando um monte de imagem. Daí a gente entra naquela história, começa a viver aquela história. De repente muda, salta para outro tipo de filme e vem para outra história. Então, esse treino de trazer a mente de volta, a gente fala no budismo que é o treinamento da mente, que a gente faz em três etapas, vamos dizer assim. Primeiro, a gente tem que domar a mente, como se tivesse com um cavalo bravo, selvagem, que precisa domar, porque a mente ela está enlouquecida, desvairada, né, ensandecida para todos os lados, assim, caótica, com milhares de pensamentos, borbulhas, né, não é nem bolhas. E a gente tem que tentar trazer de volta. Daí você tem que domar a mente, como um cavalo selvagem. Esse é o primeiro ponto. Depois a gente precisa, e aí nisso a respiração é uma boa âncora, que traz a gente de volta, sabe? A gente fica ali presente. Muito acelerado, a gente volta lá para a respiração abdominal. Se ficar nos pensamentos tentando resolver, é aquela imagem como se fosse uma grande árvore no meio de uma tempestade, voando para todos os lados. Então, as folhas ficam, né, ricocheteando, girando, então não adianta. Você traz de volta para o tronco, que é a respiração abdominal. Tenta ter esse, vamos dizer assim, essa estabilidade, esse grounding, né, ter um pé no chão. Depois a gente vai fazer a segunda volta do Dharma. A primeira volta do Dharma é esse treinamento de disciplinar, né? De trazer a mente de volta, uma coisa, né, assim, de domar a mente. A outra, a gente vai treinar a nossa mente na segunda volta do Dharma. Eu preciso observar o que está surgindo e usar antídotos para evitar pensamentos negativos. E aí eu uso métodos para fomentar aquilo que é positivo. É como se eu estivesse irrigando a minha mente, né? Fazendo aquele bhavana. O bhavana é meditação em sânscrito, quer dizer cultivar. A gente vai estar cultivando a nossa mente como um jardim. Antes era como um cavalo bravo, agora é como um terreno baldio. Que aí eu estou tendo que cuidar agora como um jardim, para ficar bonito. Tem que tirar ervas daninhas, tem que irrigar, fertilizar o solo, né, para as flores, cortar aquilo que não é bom. Então, isso é um treinamento. Então, é o jardineiro que a gente vai aplicar. Daí, no terceira volta do Dharma, a gente vai reconhecer a natureza da mente. Daí é como se fosse assim: eu já domei o cavalo bravo, eu já cuidei do meu jardim, aí agora eu vou observar aquilo que está disponível, sempre presente para nós. Daí é a palavra Gon no tibetano, que é o familiarizar-se com a mente. A mente, na verdade, ela é pura, ela é límpida, ela não tem obstáculos, ela tem uma clareza. Na verdade, a mente, ela é autocognoscente, ela se autopercebe e ela não tem nenhum conteúdo dentro. Eles dizem como se fosse uma casa vazia, não tem nada para ser pego na mente. É uma abertura, mas não é uma abertura inerte, que não tem nada. Ela é viva. Então, isso que a gente fala que a autocognoscente, ela é luminosa, ela pode produzir imagens, né? Então, ela tem essa cognição, né? Então, a gente vai observando assim. Hoje nós vamos concluir a primeira parte do livro do Dalai Lama, e é uma abordagem que ele faz em termos gerais, né? A segunda parte, que a gente já vai, pode começar até hoje, pode ser que já dê tempo, vai ser começar com a gente mesmo. Fluxo mental, daí vai ser mais específico essa abordagem, em vez de
comunitária, da sociedade, como é que a gente estava olhando os valores, percebendo da importância da ética, né? Agora a gente vai olhar como é que eu vou treinar a mente, educar as minhas emoções, como é que eu vou me familiarizar com esse fluxo mental e aprender a lidar com esse ilustre desconhecido que sou eu mesmo, para mim mesmo. Eu tenho que conviver comigo 24 horas por dia e eu não sei a loucura que é a minha própria mente, não é? Quanta coisa que surge em um dia, quantos pensamentos, então a gente vai começar a treinar isso, né? Não adianta se desesperar, vamos com calma. Então é um dia após o outro. Aí nós vamos treinando junto, observando, né? Fazendo as reflexões. Isso que a gente faz aqui de quarta-feira é como se fosse assim, irrigar, saturar a nossa mente com o Dharma, com os ensinamentos, que não são no estrito senso, no sentido de só budismo, não é isso que nós estamos olhando agora aqui, é uma questão ampla, que é o não sectarismo, né? Não é uma visão só do budismo. Muitas tradições contemplativas percebem a importância do mundo interno, como a gente estava conversando, né? Seja na psicologia, na psicanálise, na filosofia, né? Então, na neurociência, a gente sabe, e também os caminhos contemplativos das tradições espirituais. Daí nós vamos olhar, então, hoje, como é que o Dalai Lama vai propor para nós esse treinamento, tá bom? Alguém tem alguma pergunta ou quer fazer alguma colocação da prática? Vocês perceberam, então, que nós fizemos um foco nos lungs. Os lungs são a nossa energia, a energia é uma só, mas ela é vista de vários ângulos. Quando eu observo no meu corpo, na minha sensação, a força, a firmeza, a estabilidade, a isso eu chamo de elemento terra. Quando eu percebo a fluidez, o relaxamento, faz aquela soltura, isso é o elemento água. Um elemento depende do outro, é a mesma energia, mas um vai ser encadeado. Se eu estou tenso, então o que que pode acontecer? A água não flui e o elemento terra fica crispado. Dá para entender isso, gente? Pode parecer um pouco, vamos dizer assim, meio vago, né? Meio sutil, mas a gente tem que observar no nosso corpo. Você percebe quando está meio tenso no ombro, não percebe? Então você tenta soltar aquilo, tenta relaxar. Esse é o movimento do elemento água. Daí vai perceber o calor. Você pode perceber que tem partes do corpo que são mais frias, tem partes do corpo que são mais quentes. E aí você vai tentar harmonizar, equilibrar isso tudo. Boa noite, tudo bem? A gente vai começar o texto, a gente está na parte um, último capítulo da parte um, que é o capítulo 7, na página 103. A gente leu já a primeira parte na semana passada, que é Ética em Nosso Mundo Compartilhado. E aí, hoje a gente vai voltar aqui na página 114. A gente leu até a 113, se eu não me engano, foi isso. Uhum, é isso mesmo. Então, hoje nós vamos partir da 114. A gente estava só trazendo, então, o foco aqui, né, que a Maribel tinha perguntado ali, eu via escrito ali, né? Então, da nossa prática meditativa, que a gente focou nos lungs. O lung é um só, lembra? E a gente olha os elementos um a um, para ver como é que está o nosso corpo. É um autoconhecimento do nosso corpo, porque o que une o corpo e a mente é a energia. No começo a gente acha que a nossa mente é aquilo que produz pensamento, mas a gente depois vai além. A mente é aquilo que movimenta a energia. Você pode, pela mente, pela observação, mudar a sua energia. Isso é a autonomia da energia, tá bom? Que a gente vai procurar gerar. É um empoderamento através da meditação, se emancipar. Conseguir não depender de estímulos externos para que a nossa energia flua de uma certa forma. Isso que é a autonomia que os lamas, os mestres estão ensinando para nós. A gente está procurando aqui. Então, a gente senta para meditar, então a gente falou, né, o elemento terra, a força, né? O elemento água, essa fluidez, o elemento fogo, o calor. O calor você pode perceber ele no corpo.
Não é visualizar uma chama, não é isso. É perceber onde esquenta. Então você percebe. E aí você vai perceber que tem lugares que estão mais frios e que tem lugares que estão mais quentes. Dá para perceber agora. Se a gente parar e trazer a nossa mente, foco da atenção para o corpo, não dá? Então, isso é o elemento calor, tá bom? Então daí você vai perceber o equilíbrio dos lumes. Se a Terra está equilibrada, ou seja, eu estou estável, eu não estou nem mole demais e nem tenso demais. Estou relaxado, então eu equilibrei o elemento terra e o elemento água. A água tem uma fluidez. Daí o calor, ele fica constante ali no corpo. E eu posso começar a perceber como uma energia fluindo em nós. Quando fala papo de energia, fica meio hippie, assim, né? Riponga, uma coisa muito, né? Viajandona. Então a gente tenta trazer de volta. O que que é isso, a energia? É esse calor que está fluindo em nós. Eu posso chamar de muitas formas, mas você vai ver que ela tem um fluxo ali dentro. Quando você inspira e quando você exala, é diferente. E você observa isso. Vai se familiarizando com essa respiração, né? Então, depois vai ter o outro tópico, então, terra, água, fogo, depois tem o ar. Então, você vai perceber essa respiração. Isso expandindo, isso e contraindo. Então, a caixa torácica expande. Então, uma imagem que o Lama ilustra para nós esse elemento é como se eu tivesse caminhado, subido na montanha e visto aquela abertura. Isso é muito bom. Depois eu posso olhar isso também como elemento espaço, né? A abertura. Depois tem o elemento éter, que é esse brilho. Então, eu tenho um interesse, eu tenho um foco. Você sabe quando você está lendo um texto e você vai perdendo interesse, vai dando uma afundada, né? Quase dorme, ou esquece o que estava lendo. Leu dois, três parágrafos e já esqueceu. Tem que voltar. Nossa, o que que era que eu estava lendo mesmo? Então quer dizer que acabou o lung do elemento éter, estava sem. Aí às vezes o lung do elemento éter ele pula para dentro de uma outra imagem. Daí isso é como se eu estivesse entrando dentro de um sonho. É assim que a gente sonha. Ao invés de eu perceber aqui, daí eu entro, o elemento éter se transfere para uma bolha de realidade, eu começo a sonhar. Então eu tento trazer isso, esse equilíbrio dos mundos, tá bom? Então vamos seguir para a leitura. Se alguém quiser fazer algum comentário, sempre fica à vontade, tá bom? Vamos lá. Página 114, então. Sempre mais fácil dito do que feito, né? Então, pratiquem. Cheguem em casa, vocês já estão em casa, né? Mas cheguem em casa com a mente, não só o corpo, porque às vezes o corpo chega em casa e a mente não chega. A mente está longe, né? Então tenta trazer a mente de volta. Faça 5, 10, 15 minutos, né? No seu dia a dia vai ser muito bom. Sempre que você puder, abrir espaço, né? Muito bom. Então vamos lá. Então, capítulo 7, continuando ele para concluir. Ética em nosso mundo compartilhado. Nós vamos lá no item Novos desafios da ciência, na página 114. Os últimos anos foram de rápidos avanços em áreas como a genética e a biotecnologia. E agora a gente pode pôr na inteligência artificial. No campo da clonagem para fins terapêuticos e reprodutivos, estamos hoje alcançando poderes sem precedentes sobre a criação e a manipulação da vida em si. Segundo me disseram, o sequenciamento do genoma humano também está provocando uma revolução na ciência médica, deslocando o modelo de terapia bioquímico para um modelo baseado na genética. Cada vez mais os cientistas são capazes de fazer previsões com base na genética, através do que eles podem antecipar um provável estado de saúde de uma pessoa. Esses avanços estão fazendo surgir muitas escolhas difíceis, não só para médicos e pais, mas também para funcionários e instituições. Alguns respondem aos desafios apresentados por essas novas tecnologias com condenações generalizadas, dizendo, por exemplo, que todas as modificações genéticas são erradas. Mas eu não acho que essas questões
Não acho essas questões tão fáceis de ignorar. A gente poderia colocar na inteligência artificial, rede social, internet, seja o que for aqui, né? A questão de generalizar, né? É importante encarar as nossas novas áreas de responsabilidade com a justa motivação e discernimento crítico. Já abordei algumas questões relacionadas com os novos desenvolvimentos em biogenética em um livro anterior, O Universo em um Átomo, lá de 2006. Todos os grandes desafios que enfrentamos no mundo exigem uma abordagem baseada na consciência ética e nos valores interiores. Proteger o futuro não é apenas uma questão de leis e regulamentos governamentais, mas exige também iniciativa individual. Precisamos mudar nosso modo de pensar e fazer desaparecer a lacuna que há entre a percepção e a realidade. Por essa razão, a fim de responder a esses desafios, a educação é crucial. Então, aqui tem um ponto, né, importante. Primeira coisa, a gente não deveria ter uma visão assim condenatória, né, uma visão de demonizar a ciência, uma coisa assim, né, ou a tecnologia, ou a internet, ou rede social, tudo é ruim, não é assim, né? A gente sabe que tem muitas coisas boas, mas a gente sabe que tem muitas coisas ruins. Então a gente vai ter que ter um discernimento para fazer um bom uso daquilo, certo? Quem tem filhos pequenos, ou tem sobrinho, ou tem alguém, você fica pensando, pô, o que é que vai ser bom? O que é que eu posso oferecer de bom? Não dá para simplesmente cortar, abandonar. Você não vai ver a internet, você não vai ter contato com esse universo. Não tem como isso. Mas como é que eu vou fazer isso? Então, esse é o ponto, eu acho que a gente vai ter que pensar, né? E mesmo para as escolhas da tecnologia, né? E uma outra coisa que eu penso aqui, que o Dalai Lama coloca também, que a gente precisa desaparecer a lacuna que há entre a percepção e a realidade. Quanto mais a gente está autocentrado, mais a gente está na nossa própria percepção, vamos dizer assim, estreita. Quanto mais a gente se abre, tem essa abertura, a gente vai estar mais próximo da realidade tal qual ela é. Vocês podem perceber isso quando vocês chegam num lugar, tem alguém que está muito mal. A pessoa nem está usufruindo daquilo lá, ela pode estar numa festa, ela pode estar num encontro alegre, festivo, numa família, na sanga, em qualquer lugar. Mas ela está tão autocentrada nos problemas dela que ela nem enxerga o entorno. Vocês já viram isso acontecer? E isso acontece com a gente também. Então é a mesma coisa, a gente tem que perceber que se a nossa percepção está muito tolhida, eu estou com um óculos de alguma ideia, alguma situação que aconteceu, alguma coisa, eu estou, vamos dizer assim, maculado por aquela emoção perturbadora, e tudo que eu vejo, eu filtro a partir daquilo. Isso é a coemergência, isso é a vacuidade do fenômeno. Então, os fenômenos não existem em si e por si, eles existem na dependência do observador, na referência, né? Então, eu uso um referencial e eu construo aquela experiência, certo? Então, quanto mais próximo da realidade, é isso que o Dalai está colocando. Eu vou abandonando, vamos dizer assim, os filtros que eu julgo, que eu critico, que eu construo a realidade muito distorcida. Dá para entender isso, gente? Então, quando a gente está menos refém das emoções perturbadoras, mais próximo da realidade eu vou estar, né? Então, uma pessoa que está serena, está tranquila, ela está aberta, ela está acolhedora, ela está, né, receptiva, ela percebe o que está acontecendo, ela percebe o ambiente, percebe a situação, percebe como é que estão os outros. Quando eu não estou assim, quando eu estou com a mente estreita, apegada, eu tenho um objetivo, eu estou muito assim, aquela visão utilitarista, eu tenho que vencer, eu tenho que fazer alguma coisa, naquela urgência minha, então eu não vou observar o ambiente, as pessoas, eu vou estar mais estreito. Faz sentido isso que nós estamos falando? Certo? Então, eu acho que nesse ponto que o Dalai Lama está dizendo. Então, a gente vai precisar observar como é que ele vai propor essa educação, né?
educando as gerações futuras. Quando a educação moderna teve início, a religião ainda era uma força influente na sociedade, por isso a introdução de virtudes como a temperança, a modéstia e o servir faziam parte da criação familiar e da participação em uma comunidade religiosa, podendo ser tomadas como certas em um contexto educacional. A prioridade principal da educação universal moderna era vista desse modo como a transmissão de conhecimento literário e técnico. Hoje, no entanto, a hipótese de que as crianças estarão educadas automaticamente em ética já não parece realista. A religião já não tem mais a influência que um dia teve na sociedade, e os fortes valores familiares, que no passado eram baseados na fé religiosa e cultivados por fortes identidades comunitárias, também foram enfraquecidos, frequentemente por valores materialistas e pressões econômicas. Isso é a globalização, né? Foi se perdendo muito do que era cultural, do que era raiz, do que era sua comunidade. Isso tudo valores que você podia aprender com seus avós. Talvez a gente, quando era criança, 40 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, a gente poderia perceber isso. Hoje a gente vê que já é uma outra realidade, não é? É bem diferente. Então, tem muita gente já vê isso, né? Como é que é a relação de crianças e adolescentes com idosos? Como é que tudo foi mudando? Então, a gente não pode dar por certo que na sociedade de hoje, as crianças, adolescentes, eles têm essa, vamos dizer assim, essa vivência, né? De uma ética que foi ensinada pelas costas, né? Pelo exemplo de outras pessoas, de mais velhos, por exemplo, pessoas sábias que a gente, na nossa época, a gente poderia, vamos dizer assim, ser influenciado, ser inspirado, né? Muitos de nós, a gente teve isso, né? Teve uma pessoa, um professor, um avô, né? Alguma pessoa que você se inspirou. Talvez hoje seja uma coisa mais difícil, né? Tem um isolamento, tem uma convivência mais restrita, né? Muito bem. Como resultado, a introdução desses valores internos aos mais jovens já não é mais algo que podemos tomar como garantido. Podemos supor que, se as pessoas não aprendem valores espirituais e éticos em casa ou através de instituições religiosas, então é evidente que a responsabilidade das escolas na área da educação espiritual e moral aumentou bastante. Então, se não está tendo aquilo em casa e se não tem mais um grupo de jovens, se não tem mais, né, uma religiosidade que faça sentido, então acaba sobrando para a escola. Como é que a escola vai dar conta disso, né? No entanto, em uma época de globalização e sociedades diversas, como podemos lidar com essa responsabilidade não é uma questão simples. Por exemplo, se as crianças de uma determinada escola possuem diversas origens religiosas ou culturais diferentes, sobre que base a escola deve conduzir a educação ética? Esse é um tema complexo, né? Usar um único ponto de vista religioso seria inadequado. Então, eu pegar e aplicar a minha religiosidade para ensinar ética para todas as crianças, isso seria, com certeza, distorcido, né? Em algumas partes do mundo, a religião é um tema totalmente excluído do currículo escolar. Então, como as escolas podem fornecer aos seus alunos uma educação ética que seja imparcial e inconclusiva? Oh, isso é muito bom, né? Inconclusiva quer dizer que deixou em aberto. Quando você não sabe o final da história, sabe aquele filme que fica em aberto? Ele é inconclusivo, ótimo, porque você não pode fechar a criança e adolescente na sua verdade. Você deve ser imparcial na ética e, ao mesmo tempo, deixar que a criança e o adolescente, vamos dizer assim, elaborem aquele conteúdo, criem aquilo que eles sentem que faz sentido para eles, né? Sempre que dou palestras em escolas e universidades sobre a necessidade de maior atenção à ética e aos valores internos, recebo respostas muito positivas. Isso sugere que educadores e alunos também partilham da minha preocupação.
O que precisamos é de uma maneira de promover os valores internos que seja verdadeiramente universal, que abrace sem preconceitos tanto as perspectivas humanas agnósticas quanto as religiosas de vários tipos. No Canadá, no outono de 2009, participei de um interessante diálogo sobre o assunto e encontrei muitos professores estagiários de toda a província de Quebec. Até bem recentemente, Quebec tinha uma sociedade bastante tradicional e predominantemente católica romana. Porém, nas últimas décadas, assim como em várias outras partes do mundo, tem se tornado cada vez mais secular e, com a imigração, também multicultural e multirreligiosa. A fim de acompanhar essas mudanças, as autoridades provinciais estão buscando novos caminhos para o ensino da ética nas escolas, formas que sejam menos dependentes das abordagens religiosas tradicionais. Sobre questões específicas, como desenvolver um plano de estudos, como ensinar em diferentes faixas etárias, tenho pouco a oferecer, já que são assuntos para especialistas em educação, psicologia, desenvolvimento e áreas afins. Mas sobre o quadro geral, compartilhei minha opinião de que, em uma abordagem secular da ética, é crucial que os princípios básicos sejam genuinamente universais. Também já compartilhei minha visão de que muitas pessoas podem se beneficiar dos treinamentos formais, da atenção plena e do cultivo de valores internos. É com isso em mente que elaborei mais sobre o tema na segunda parte deste livro. Sobre as questões da pedagogia, minha única sugestão foi, e continua sendo, lembrar que quando se ensina sobre uma consciência ética e valores internos, nunca é suficiente somente fornecer informação, e é de suma importância ensinar através do exemplo. Então, para a gente lembrar, né, que não adianta ser um professor de ética corrupto. Então, a gente precisa vivenciar, dar arma viva o ensinamento, nós temos que ter aquilo que nós falamos, né? Então não adianta, né, você falar e não fazer aquilo, né? É isso que ele está dizendo. Então a vivência é mais importante do que o conteúdo. A gente tem que transformar a informação em sabedoria e aí gerar benefício para os seres. Senão é a letra morta, né? Se ao falar sobre o valor da bondade, os professores dissertam sobre seus benefícios, mas deixam de ilustrar o que estão dizendo através de seu exemplo pessoal, é pouco provável que os estudantes achem as suas palavras convincentes. Se, por outro lado, os professores incorporam a bondade em seu próprio comportamento, mostrando preocupação genuína com seus alunos, seu ensino será mais eficaz. Claro que não estou sugerindo que os professores sejam brandos demais. Pelo contrário, os melhores são geralmente bastante rigorosos. Mas, para que o rigor seja eficaz, deve estar fundamentado na preocupação com o bem-estar dos alunos. Isso me fez lembrar de meu querido e último tutor sênior, a quem eu prezava muito. Link Rinpoche tinha uma aparência externa bastante severa. Durante suas aulas, no período em que eu ainda era um jovem monge no Tibete, mantinha dois chicotes perto de si. Como é que era na época lá? Dalai nasceu em 35, então isso era 1940, 45, por aí, né? Então, um era de couro lá no Tibete, imagina, né? Nem tinha ainda contato, o Brad Pitt ainda não tinha chegado lá, né? Os 7 anos do Tibete lá, ó, aquela história verídica, né? Como é que era o nome dele? Era o alpinista lá, né? E então nem tinha chegado aí nessa galera, ele ainda estava lá estudando, imagina, bem isolado, né? Então, um era de couro, marrom comum, reservado para usar no meu irmão, que era mais velho, porque não era o Dalai Lama, ele era só um Rinpoche. E o outro era um chicote especial amarelo, reservado para mim. Na verdade, o chicote amarelo nunca foi usado, mas se tivesse sido, tenho certeza de que não teria sido menos doloroso do que aquele usado uma ou duas vezes no meu irmão. Cada ideia, né? Imagina. Brincadeiras à parte, os professores têm enorme influência sobre o desenvolvimento das crianças, não apenas em assuntos acadêmicos, mas também como pessoas. Diferentes alunos têm necessidades diferentes e os professores devem ser sensíveis a isso.
A disciplina rigorosa pode ser boa para alguns, enquanto para outros uma abordagem branda é mais adequada. No meu caso, até hoje sinto profunda gratidão aos meus tutores. Apesar da aparência severa de Ling Rinpoche, com o passar do tempo aprendi a apreciar a profundidade de sua bondade. Na educação monástica tradicional tibetana, há muitas qualidades admiráveis nos professores, como a paciência, o entusiasmo, a capacidade de inspirar os outros, de ser enérgico e de ser um bom em explicar as lições de maneira clara. Mas, acima de tudo, três qualidades são consideradas como as marcas de um grande mestre: excelência acadêmica, que, integridade moral, sim, e bondade, san. Estou ciente de que nas sociedades modernas, os professores muitas vezes enfrentam desafios tremendos. As aulas são muito longas, as matérias ensinadas muito complexas e a disciplina pode ser difícil de ser mantida. Dada a importância e a dificuldade do trabalho dos professores, fico surpreso em ouvir que, hoje em dia, em algumas sociedades ocidentais, o ensino é considerado como uma profissão de baixo status. Por exemplo, no Brasil, né? Isso é, sem dúvida, um equívoco. Professores deveriam ser aplaudidos por sua escolha de carreira, deveriam se parabenizar, especialmente nos dias em que se sentem esgotados e desanimados. Eles estão engajados em um trabalho que irá influenciar não apenas o nível de conhecimento do aluno, mas toda a sua vida, e por isso têm o potencial de contribuir para o futuro da própria humanidade. A necessidade de perseverança em face de todos os desafios do mundo interconectado de hoje, meu otimismo sobre o futuro da humanidade é idealista? Talvez seja, mas estou sendo irrealista? Certamente não. É injustificável permanecermos indiferentes aos desafios com os quais nos deparamos. Se o objetivo é nobre, se ele será realizado ou não durante a nossa vida, isto é bastante irrelevante. O que devemos fazer, portanto, é nos esforçar e perseverar, sem nunca desistir. Olha lá, se o objetivo é nobre, se aquilo que você faz, você está oferecendo ao mundo, faz sentido, traz benefício para os seres, e se ele vai ser realizado ou não durante a nossa vida, isso é irrelevante. Olha como que é. Então, isso é o caminho do Bodhisattva, o Dalai Lama mostrando para nós que a gente vai semear, vai cultivar, vai ajudar a crescer, mesmo que você não colha os frutos daquela árvore. Não é esse o ponto. O problema das pessoas é que elas ficam muito atreladas ao resultado imediato. Então, eu quero que fique pronto, que já acabei de botar semente, que já nasça árvores frutíferas já com frutos, entende? Então, esse vai ser o nosso ponto, né? E eu fico pensando agora, me lembrei também assim, talvez vocês se lembrem, que influenciou vocês no caminho da vida de vocês, assim, quando vocês eram adolescentes, né? Tentem lembrar, ou na própria faculdade, na universidade, né? No curso que você tem estudado, qualquer situação que você tenha se exposto, né? Então, eu fico lembrando aqui que, na verdade, a gente às vezes não se lembra mais os conteúdos que o professor tenha ensinado, não é verdade? Talvez a gente já tenha esquecido isso na adolescência, no começo da idade adulta. Mas a gente se lembra da presença, não se lembra de alguns professores que brilharam, que inspiraram a gente? Porque vocês pensavam, pô, essa pessoa, ela é especial, ela tem um brilho, ela tem uma ética, uma idoneidade, ela tem uma boa vontade, ela quer ajudar, ela realmente, ela quer se conectar com os alunos. É muito diferente. Daí o conteúdo, cadê o conteúdo? Vocês entendem? Aquilo passou. Talvez aquilo já seja relevante para aquele campo de conhecimento, né? Aquele conteúdo de 20, 30 anos atrás. Mas aquela pessoa inspirou a gente e nos trouxe até onde a gente está. Então a gente é muito grato aos nossos professores. E é isso que a gente deveria aspirar também a oferecer para os outros, né? A qualidade da nossa presença, fazer aquilo de coração, seguir a sua consciência, né? Porque muitas vezes não é fácil. As pessoas às vezes sabem o que deve ser feito, mas elas não têm coragem de fazer aquilo,
porque elas têm medo de perder o emprego, elas têm medo de perder uma amizade, elas têm medo, sei lá, de alguma coisa assim. E aí isso é importante também, essa perseverança no destemor, naquilo que você acredita. Estou com a consciência tranquila. E assim, não é que a gente vai ser assim abusivo, agressivo, não é nada disso, hostil, não é isso. Mas a gente tem que ser firme nos nossos ideais, naquilo que a gente acredita, não é verdade? Eu não vou me opor ao outro, eu não quero destruir o outro, mas eu não vou ser conivente com algo que eu não compactuo, né? E aí você vai dormir em paz. E mesmo que leve muitas vidas para que aquilo aconteça, você vai seguir. Pode falar, Dani. Eu estava lembrando na, no tempo da pandemia, ali 2021, eu tinha muito aluno que fazia aula de inglês, mas não era para desenvolver o inglês, porque queria melhorar nem nada. A pessoa acabava estando numa carência, numa necessidade de falar com alguém, de conversar. E aí eu vi que as aulas tomaram um outro rumo, assim, né? Eu me senti até sem ferramentas muitas vezes, assim, porque, né, não sou psicóloga e não tenho esse conhecimento, assim, mas eu sentia que as pessoas tinham tanta segurança, assim, em se abrir e falar sobre a vida e o que estava acontecendo, que era muito mais do que eu ficar falando sobre o verbo to be ou qualquer outra coisa que ficava super irrelevante o conteúdo do inglês em si. E foi muito interessante ver esse movimento assim, até para eu conseguir me desenvolver mais. Assim, eu falava muito com o meu coordenador na época, assim, nossa, como que eu posso tentar ajudar essas pessoas? Porque eles não estão buscando aula, é um momento assim de troca, assim, né? Então eu fiquei quando eu li essa parte assim sobre o objetivo, né? Sobre o objetivo é nobre e não importa, né, se ele está sendo concluído ou não nessa vida. Talvez a ideia de o meu objetivo era ensinar inglês, né? As pessoas me procuram para isso, mas acabou virando outra coisa, assim, né, durante a pandemia. E muitos alunos até hoje, assim, voltam, têm aula, me buscam assim para ter aula, alunos que eram daquela época, agora já não querendo esse lugar de conversar e tal, mas de estudar mesmo. Mas é bonito você ver assim como que você pode estabelecer, ressignificar talvez, né, o propósito assim. Se torna uma ferramenta, né, Dani? É isso mesmo. Porque todo momento pode ser curativo, não é verdade? Se você for atencioso, você pode ser bondoso com o outro para fazer qualquer coisa. Você está dando aula de inglês, você está no escritório de advocacia, você está na universidade, você está estudando psicanálise, você está atendendo o paciente. Aquilo ali é como se fosse uma ferramenta, mas tem algo mais profundo. Então, a tua motivação vai mudar, vai dar outro tom, outro teor para aquela relação, né? Então, vou dar um exemplo no nosso caso, né, da medicina. Então, a pessoa ela pode estar mais importando com a reputação dela, mais se importando com o quanto ela vai ganhar, do que com o sofrimento de quem está na frente, não é verdade? E isso é em qualquer lugar. Então, a mesma coisa, o professor na universidade, ele pode estar mais preocupado em quantos papers ele vai publicar, em quanto artigo científico, em revista conceituada que ele vai conseguir colocar o nome dele, do que ajudar as pessoas ali que estão perdidas. Às vezes o adolescente que chega na universidade está perdido também. Ele precisa de um espaço terapêutico, né? E como é que a gente vai ajudar? E é isso, a pessoa acha que era o inglês terapêutico durante a pandemia, que é o espaço de acolhimento que todo mundo quer. E aqui o Dalai Lama fala, era como se fosse assim, ó. Antigamente você morava numa vila e que ali tinha lá o tio, a tia, tinha a avó, e você ia até lá. E eles ofereciam lá uma comida, um bolo, um chá, e você ouvia, e você participava, e você entendia, e você ia ajudar naquilo, sabe assim? Daí parecia que tinha um sentido comunitário, de interdependência, a gente parecia que fazia parte de uma teia.
né, de uma rede. Daí hoje está muito esfacelado isso. A gente precisa ajudar a alinhavar, né, esse tecido social. E aí vem por isso, vem por essa questão do acolhimento, de ouvir, de dar nascimento, de observar o outro no olho. É muito raro as pessoas hoje terem alguns instantes para olhar o outro sem nenhum julgamento, sem nenhuma visão utilitarista, né? Está ali presente, né? Mesmo. Isso que você E está aí você falando se abre para aquilo. Pode falar. desse tecido social, dessa até rede de apoio, né? Às vezes a gente usa esse termo assim para quem tem filho e aí as pessoas que podem apoiar ela. Mas estou pensando aqui na Sanga e talvez ali no projeto do Sukhavati. Será que mais ou menos tem um pouco dessa intenção assim de ser esse resgate de teia social? Mais ou menos não, totalmente. Certeza, Dani, essa é a ideia. Então, quando o Lama vai, desde 1997, né, já vai fazer quase 30 anos isso, lá em Viamão, quando eles compraram o primeiro terreno e construíram e começaram a experienciar. Então, isso daí é essencial. As pessoas que queriam praticar, se dedicar mais, né, aos ensinamentos, à meditação, ao mundo interno, elas foram simplificando a vida, moraram próximas, e aí, com certeza, a gente precisa de uma rede. É impossível a gente estar sentindo cuidado, estar sentindo, sabe? É muito. Isso é o que é o cruel de hoje em dia, né? A gente acaba resvalando mais na parentalidade, igual você falou, é verdade. Que daí é a hora que a coisa aperta. Aí sobrou o pai e a mãe, os dois trabalhando, às 40 horas, e aí os dois moram num apartamento, numa cidade grande, longe dos pais, longe dos amigos, longe, todo mundo longe. E aí como é que a gente faz para encaixar no schedule aquele serzinho que apareceu ali, não é verdade? Daí você fala, pô, cara, e agora? Então, daí surge essa questão da rede de apoio. Mas não é só isso. É a questão, você vai ver quanta gente se sente solitária, um monte de pessoa do lado. Quantas pessoas vão tentar suicídio? Quantas pessoas vão ter muitas coisas? Então, porque não se sente amparada, não se sente fazendo parte de um tecido, de uma rede. Então, para mim, as comunidades são essenciais. Igual a questão dos cavates. Os cavates, outros são 10, né, no Brasil. É exatamente isso. Terra pura é uma comunidade que você vai se sentir fazendo parte daquilo. Isso é a sanga, isso é o poder da sanga, das três joias, né? Então, é você estar ali, fazendo parte, se sentindo pertencente, se sentindo cuidado e podendo cuidar dos outros, né? Eu acredito muito nisso. Eu acho que é isso mesmo. O que vocês acharam dessa primeira parte? Foi muito bom, né? Para mim, eu sinto assim, vem muito ao encontro daquilo que eu acredito, daquilo que eu procuro observar, assim, né? Então, esses 7 capítulos aí, ó. Então, a parte um é uma nova visão da ética secular. Né? Ele fez a introdução, depois, repensando o secularismo, nossa natureza humana comum, a busca da felicidade, a compaixão, base do bem-estar, compaixão e a questão da justiça, o papel do discernimento e agora a ética no nosso mundo compartilhado. Então, é como se fosse um tratado para a gente observar, assim, ah, meio antropológico, meio sociológico, como é que é a realidade, como é que a gente poderia observar de uma outra lente, né? Eu me lembro sempre do termo competência cultural. Esse termo é muito bonito, que a gente usa, por exemplo, na medicina de família, que é quando você vai atender pessoas que fazem parte de um outro grupo. E você tem que ter isso, uma competência cultural, ou seja, falar na linguagem do outro. Então, se eu não falo na linguagem do outro, eu não consigo estabelecer uma comunicação. Como é que eu vou ajudar a outra pessoa? E isso serve para qualquer lugar. Então, qualquer grupo que a gente tiver, a gente precisa se despir das nossas identidades, de como que eu penso, de como que é o meu referencial, da minha bagagem, para poder entender o outro no mundo dele. Isso é muito a sabedoria do espelho.
Você solta e observa o outro na linguagem dele, não é? Então, ele vai treinando isso. A questão, então, de se conectar com as pessoas, né? Com essa visão não sectária. Então, a gente precisa gerar uma ética, a ética é importante, nós temos que prezar, apreciar os valores. Não é que está tudo perdido, né? É possível. E esse que é a coisa, tem uma esperança aqui, né? O Dalai Lama mostrando para nós que é possível a gente construir relações positivas. Isso é terra pura, né? Que a gente tem que praticar e vivenciar lá no Sukhavati ou em outros lugares. Então é isso nas comunidades, a gente tenta levar isso no nosso ambiente de trabalho também, nas nossas famílias, sejam relações significativas, né? De benefício, evitar prejudicar, tentar trazer benefício. E aí agora, a próxima sessão, que a gente vai começar na semana que vem, vai ser a parte 2 que é educando o coração através do treinamento da mente. Então, ele vai dar uma proposta para nós de como fazer esse treinamento. Ele mostrou que o treinamento é relevante e que ele é possível. Por que que ele é relevante? Porque antes a gente recebia isso das nossas famílias, dos avós, né, dos antepassados, nas comunidades mais tradicionais, vamos dizer assim. Ou aquilo vinha da própria religiosidade, da religião das pessoas. E isso já não é uma coisa mais tão comum, hoje já é mais raro. Então, da onde vem a ética? A ética faz sentido, ela é importante. Porque realmente, quando a gente vai para a universidade, no geral, a gente vai ficar, né, na nossa formação, uma visão mais técnico-científica. Não vai ensinar valores, a base, é como se você já tivesse, tem que aprender isso do berço, não é assim que a pessoa fala, tem que aprender de antes, né? Então agora ele vai propor para nós como é que a gente pode fazer esse treinamento na nossa mente, né, no nosso coração, tá bom, pessoal? Maravilha. Alguém tem algum comentário? É que foi bem, né? A gente andou bem, já estamos na metade do livro. Acho que foram 10 encontros. Então tá bom, vamos fazer um pouquinho de silêncio e daí a gente faz a dedicação. Ok. Então encontre uma posição confortável, relaxe bem o seu corpo, faz algumas respirações profundas. Para aproveitar esses instantes finais, onde nós experienciamos um pouco mais de tranquilidade, serenidade na mente, coração, há um espaço, a percepção do silêncio, da abertura, quaisquer méritos que tenham sido gerados pela nossa contemplação dos ensinamentos, que possam reverberar, repercutir de forma positiva em todas as direções. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam livres, que todos os seres encontrem as causas da felicidade e que todos os seres superem as causas do sofrimento. Nós vamos incluir todos os seres, totalmente includente. Comece por você mesmo, seus familiares, seus amigos. Cada um seja feliz, que cada um seja livre, cada um continue
tiveram algum tipo de contato, possa encontrar as causas verdadeiras da felicidade, compaixão, amor, alegria, equanimidade, a generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração e sabedoria. E que cada um também o encontre possa superar as causas verdadeiras do sofrimento, orgulho, inveja, desejo, apego, medo, raiva, carência, obtusidade mental, ignorância. Que todos os seres sejam felizes, englobando toda a biosfera, os animais, as plantas, os rios, as montanhas, os seres humanos de todas as tradições religiosas, todas as raças, nações, que todos sejam felizes e que todos os seres sejam livres. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente. Que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento serem ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Pandan Jumene Jingbo Tenpa Yuri Neba Dan Tenpa Zingpe Chebunan Gutsen Jotsen Tenger Chi Dusum Sanje Guru Rinpoche No Drugyun Da Dewa Chen Boja Barche Kansado Do Drakpo Sam Sola Depso Jingji Lam Tu So Chinan Sangwe Barche Ji Wadan Sanpalun Ji Drupar Jingji Lo Om Benzra Guru Pema Siddhi Lojo Suri Puche Zandi Sasum Chapa Vel Druju Chusuna Wadan Midra do Sangue Muito obrigado, pessoal, que a gente possa sempre se reunir, estudar, né, se lembrar desses assuntos tão caros, né, tão inspiradores para nós. É muito bom. Obrigado da presença de cada um. Boa semana e até a próxima, Obrigada. então. Boa semana. Valeu, tchau, tchau, gente. Até.